Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Piscina Quarta. Toda quarta-feira, ao meio-dia, vai ter um episódio Forno Quintim. E esse vai ser um episódio que nós vamos falar sobre a infância, sobre o diagnóstico da infância, enfim, peculiaridades sobre essa fase da vida. Meu nome é Gabriel Blasquez, eu sou de Leite, e inclusive é um dos nossos apoiadores nesse podcast com o Quinta da Aurora, uma parceria com a Larissa aqui, né, do mercado que fica na Coronel Cabrita. Muito bom, uma área super agradável, né, para te tomar um café, para assistir o nosso podcast quando né, tá tomando um café e um pão de queijo lá. A agência Dom Pássaro do Gabriel, que faz os nossos cortes e faz toda a parte técnica de edição. Ao Renan, que está aqui, né, na mesa controlando o áudio. Esses são os nossos apoiadores. E bom, antes de começarmos, né, e os serviços, né, que vocês podem conhecer aqui do Fluir, que contam com 15 profissionais, cerca de 2.000 pacientes ativos, está aqui na descrição do vídeo. É só olhar ali os profissionais que tem aqui e os serviços que nós prestamos, tá? São 14 profissionais, 13 estão engatilhados para entrar, em breve vai ter mais novidades. Bom, né, meu nome é Gabriel, como eu falei, né? E quem que se apresenta aí primeiro, antes de nós começarmos com a roda de conversa? Posso começar? Sara, psicóloga clínica aqui na Fluir. Bom, bem-vindos. Eu sou Ana Tolfo, também sou psicóloga, piscina quarta, né? 4 psicólogos, mas sou psicóloga aqui do Fluir. Olá, sou a Caroline, sou psico também. Acho que junto de todo mundo vim aprender um pouco mais, né, sobre o diagnóstico, junto de colegas que é faixa etária de crianças. Eu acabo por ficar na adolescência, mas me interesso muito. Imagina só, uma psicóloga que tem curiosidades sobre o diagnóstico, né? Então, vai ser hoje muito enriquecedor para mim, né? Imagina só. Bom, nós pensamos esse tema e para você que não conhece o nosso funcionamento do podcast, nós lançamos um tema geral e vamos discorrendo com perguntas da interatividade, com temas que acontecem no dia a dia aqui da clínica. Então, é uma conversa sem roteiro, né? A gente só traz algum outro tópico para não divagar muito, senão nós ficamos 2 horas aqui falando. E para trazer a primeira questão, é importante falar o que é o diagnóstico. O diagnóstico ele não é só um conjunto de sintomas, por exemplo, em transtornos que estão muito na moda agora, né? O déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno de neurodesenvolvimento. Hoje uma criança ou adolescente precisam ter pelo menos 6 sintomas dos 9 de hiperatividade para ser, né, hiperativo impulsivo, ou 6 de desatenção para ser desatento, e se tiver, né, mais de 6 em cada, 6 ou mais em cada, e nos dois vai ter uma apresentação mista e aí de acordo com a gravidade. Qualquer pessoa pode abrir o DSM no momento da gravação desse vídeo, né, o que está em vigência, o DSM-5-TR, que foi lançado em fevereiro de 2023. O que é? Fala o que é. O DSM é o Manual de Transtornos Mentais, né, que tem todos os transtornos conhecidos e está em constante, né, evolução, né, em constante revisão. E qualquer pessoa pode abrir e olhar assim, não, o meu filho, o meu aluno, eu tenho esse transtorno. É muito comum, né, quando a gente está aprendendo psicopatologia descritiva, que é a cadeira na faculdade que nós estudamos sobre isso, ter essa questão de identificação. Essa é a parte razoavelmente fácil, qualquer pessoa pode fazer essa análise. Mas o diagnóstico não é só o conjunto de sintomas, tá? A gente é o quanto que interfere na vida dessa criança, e falando da infância, que gravidade ela se apresenta, pensar em questões ambientais, né? A Carol, embora ela diga que tem muito a aprender, mas ela também tem muito para contribuir falando sobre a questão, né, da família e a questão da sistemática da família em relação a isso. Então, assim, o diagnóstico ele não é e nunca pode ser só a somatória dos sintomas, senão nós estamos reduzindo, de fato, né? Ele é muito importante, ele nos ajuda e muito. A Leonara trabalha com reabilitação neuropsicológica, pode nos dizer a importância de saber o diagnóstico de uma forma assertiva,
o quanto que isso ajuda no trabalho. Eu faço avaliação neuropsicológica de crianças e adolescentes, na fase de adulto e idoso, e o quanto que é importante nós sabermos de uma maneira assertiva e não sair distribuindo códigos e mais códigos por questões que nós vamos discorrer. A minha abertura foi um pouco mais longa do que eu tinha imaginado, mas eu passo a bola. Perfeito, Gabriel, acho isso. Ele não pode ter um olhar individual, né? Ele precisa ser olhado para o contexto onde aquela criança está, né? O meio, seja meio escolar, familiar, né? E tudo isso para poder, né, se pensar um diagnóstico, não só o sintoma, né, que aquela criança apresenta, porque isso interfere muito, assim, né? Porque daqui a um pouco não é um diagnóstico, né? Não é um transtorno que aquela criança tem, né? É algumas coisas que estão acontecendo ali naquele meio familiar, que estão desajustadas, né? E que está acontecendo da criança apresentar aquele tipo de comportamento, de sintomas. Então, é esse olhar que a gente precisa sempre ter, né? Esse olhar ampliado para esse contexto da criança. Com a tua fala agora, eu lembrei de uma conversa nossa de corredor, né, que não me lembro a que ponto a gente chegou nela, mas que era que o Gabriel enxergava questões familiares, né, algumas tendências em dinâmica familiar, e outros profissionais enxergavam um transtorno. Não sei se tu te recorda, né? E a gente pautou isso assim na conversa. Não era um transtorno. Era uma dinâmica familiar que estava iniciando alguns sintomas, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, imagina só, né? Isso é um resultado de uma dinâmica familiar. Né? A criança está só somatizando algumas coisas e gerando um sintoma, mas não era um transtorno. Imagina só, alguns profissionais da volta, né, de rede de apoio, muitas vezes, já estavam direcionando para um transtorno. E aí que vem, eu acho, a parte principal do psico, que é diferenciar. É porque quando se tem um diagnóstico, um transtorno, é como se calmasse, né? Então, né, a criança está apresentando isso porque ela tem tal diagnóstico, né? E aí é como se a família não tivesse que se haver com muitas mudanças, né, com um olhar para o que vem acontecendo ali, né? Então, o diagnóstico, ele vem muitas vezes nesse lugar também. E a gente precisa tomar cuidado. Eu acho super importante a gente pontuar qual que é essa fase, né, a infância. A gente, enquanto adulto, a gente tem mais recursos, né, para entender, olha, esse ambiente me estressa, né? Essa pessoa, eu convivo com ela, eu não fico bem. A criança, ela não tem tantos recursos assim, para conseguir dizer isso de maneira clara. Né? E a criança, ela é um reflexo do seu ambiente. Então, é bem como a Leonara diz, às vezes vem de um ambiente em que não dá um suporte adequado para essa criança, né, para ela se desenvolver, e se busca o diagnóstico como uma resposta pronta, né, porque aí o problema está na criança, né. E aí eu já puxo o gancho para uma pergunta que a gente tem aqui, que é como é feito esse processo, né, de diagnóstico. O que é importante, como a Carol diz, né? O psicólogo, ele precisa separar o que talvez seja em decorrência de um diagnóstico, o que vem desse ambiente. O que é da infância? Exatamente, o que é próprio da infância, né? Porque quem tem, de fato, um transtorno vai apresentar uma série, né, um conjunto de sintomas em diferentes ambientes, então isso vai aparecer na escola, isso vai aparecer na casa, né? E vai trazer prejuízo. E aí o que a gente observa na infância é, muitas vezes, né, a minha percepção, essa questão do ambiente familiar não conseguir dar esse suporte, muitas vezes, né? Um suporte, gente, que é fundamental para o desenvolvimento da criança, né? A criança responde a essa falta de suporte, né, com comportamentos. A criança, ela não digere, ela não consegue dizer eu tô com raiva. Ela não consegue dizer estou brava contigo, Carol, porque tu fez. Ela não consegue digerir as emoções de uma maneira mais organizada, como e verbal, né?
como nós adultos, que muitas vezes não conseguimos fazer isso também. Eu vejo aquela famosa a birra. Birra de Aham. supermercado, né? Birra quando tem pessoas diferentes ao redor e a pessoa, tá birrando, né? Tá birrenta essa criança. E eu vejo isso muito como um sinal de dizer que eu não estou confortável. E a criança, ela expressa de alguma maneira. E às vezes, muitas vezes não é verbal, né? A partir de comportamentos. Eu comecei a ficar preocupado que eu acho que a gente vai ter assunto por uns 3 episódios, né? Mas vamos lá. Primeira questão, né? Nós não somos contra o diagnóstico. Exato. Nós somos contra o diagnóstico errado. Perfeito. Né? Uhum. Porque o diagnóstico de uma maneira assertiva ajuda e ajuda caramba. A família ajuda, né? Só que ele não pode nunca ser visto de uma maneira simplista, de uma maneira de uma maneira errada, né? Ele tem que ser visto como um todo. O diagnóstico, como que funciona esse processo, né? Eu entendo, e não é só o Gabriel falando isso, né? Tem autores, se tem uma parte de consenso e uma parte de estudiosos que o diagnóstico ele é uma consequência do quê? De comportamentos, de sintomas, de influência de vida, do ambiente familiar, do desenvolvimento da criança, e não ao contrário. Todas essas coisas que eu falei, elas não são consequências do diagnóstico. Não é porque a criança tem que necessariamente, transtorno espectro autista, que necessariamente vai fazer alguma coisa. Pode fazer isso por ser criança, né? Não, vai ter algum comportamento mais agitado porque tem 5, 6 anos, 4 anos e crianças saudáveis são agitadas. Não é porque tem uma hiperatividade. A criança vai fazer birra, não é porque tem um transtorno, né, opositor, desafiador. Pode ser, pode não ser. Isso tem que ser investigado. Mas, em alguns casos, chegam, né, algumas demandas de TDAH com 4 anos. Né? Gente, não é que não possa. É muito difícil, né? É praticamente impossível a gente conseguir diagnosticar, porque o TDAH ele envolve uma questão de organização, ele envolve a questão de atenção, ele envolve as questões de impulsividade, né? E vários desses comportamentos eles podem ser inerentes à infância. Então, aí é trabalho, né? E a neuropsicológica acaba sendo um processo único, né? Não é à toa que é exclusivo para psicólogos, vários testes. Esses testes eles são para psicólogos aplicarem, porque não é só uma aplicação do teste, não é só uma aplicação daquela escala, é um entendimento, uma compreensão. Por isso que se chama avaliação e não teste psicológico. São vários testes que compõem uma avaliação. Para não me alongar muito mais, é muito importante a gente pensar o que é o diagnóstico como esse conjunto de fatores na verdade, interligados. Escola, como é a criança dentro do consultório, com as suas relações com seus pares, com a família, e outras relações que ela pode ter. Antes disso, me parece um pouco leviano só olhar o sintoma pelo sintoma. Desculpa, né, por ter me alongado, mas eu me empolgo um pouco de falar disso. Não tem problema. Porque é importante a gente analisar o contexto, né? Assim como a criança cresce o corpo, que é evidente que a gente vê que a criança está crescendo, né? Ela tem esse desenvolvimento cerebral também e emocional. Então, a criança ela não vem pronta, né? Sabendo lidar com as suas emoções, sabendo lidar com a frustração. Ela precisa ir desenvolvendo a maturidade cerebral e desenvolvendo essas habilidades emocionais, né? E quem é que vai poder ter um olhar para isso, né? Um olhar mais adequado, mais perceptivo e dizer, olha, isso aqui tá um pouco estranho, né? Essa habilidade ainda não veio, por que não veio? E é importante pontuar essa questão, respondendo, né, mais centralmente essa pergunta. Como é feito o diagnóstico? Primeiramente, um especialista, né? Eu me empolguei tanto que eu não respondi na pergunta.
Mas como que o psicólogo, né, que trabalha com avaliação neuropsicológica, né, para a infância, o que ele precisa? Ele precisa dos testes? Sim, mas como o Gabriel pontuou, não é só o teste. É o olhar clínico, né, é o entendimento daquele profissional, é conversar com os pais, é levantar qual é o histórico da criança, é conversar com a professora da escola, né, é um conjunto de observações. Eu digo que a gente vai escavar, né? A gente vai escavar, a gente vai procurar, a gente vai indagar para responder aquilo dali, né? A gente vai fazer um panorama geral da vida daquela criança. Isso precisa ser levado muito a sério, né? Eu não posso, em uma consulta com uma criança, olhar e dizer, ó, tem déficit de atenção, ó, é opositor. Eu não posso fazer isso, né? Eu não posso pegar o DSM e fazer o checklist. Ah, fechou, é isso aí, tá certo, tá diagnosticado. Porque tem uma série de variáveis, né? Com os adultos a gente já tem uma série de variáveis, na infância ainda mais. Então, isso marca, né? Marca uma criança, isso traz um impacto para a família, isso vai. A avaliação ela é tão importante porque ela vai dar um norte para aquela família, né? Olha, sigam por aqui, façam tal tratamento, levem tal profissional. Não pode ser levado de uma maneira leviana, senão a gente está brincando com a vida das pessoas. Né? Então, eu só queria trazer essa pontuação bem séria do quanto isso precisa ter de conhecimento das pessoas de o que é um diagnóstico bem dado para o meu filho, para o meu aluno, né? Precisa ser de conhecimento para que não se tenha um trabalho feito de uma maneira, né, leviana e que gere também sofrimento para essa criança, para essa família. E complementando, né, é importante a gente diferenciar esse diagnóstico assertivo. Daqui a pouco uma falta de estimulação dessa criança em casa. Um pouco por uma outra condição. Né? Não é raro, né, durante a avaliação neuropsicológica, fica em dúvida, não, aí pode ter alguma questão orgânica nessa criança. Tem alguns critérios que não fecham, tem algumas coisas que, né, que ficou com uma dúvida, vai lá fazer um exame de imagem da cabeça, né, do cérebro, né, e se mostra que tem alguma questão ali. Então, o buraco ele pode ser mais embaixo. A gente não está fazendo terrorismos com os pais, né, em relação a isso. Na verdade, com o intuito muito mais de simplificar esses processos. Não vai ser em uma sessão, não vai ser só o diagnóstico que importa, o funcionamento dessa criança, entender o funcionamento dessa família, como é nas suas relações, as potencialidades da criança é fundamental, porque daqui a pouco é uma criança que tem um cognitivo maravilhoso, muito bom, mas tem dificuldade de se organizar. Né, Leonara, aí tu pode falar, né, como que tu vai trabalhar na reabilitação neuropsicológica essa potencialidade da criança, né? Porque senão, e eu vejo muita gente por aí, tá, só focando nos pontos sensíveis, que tem que ser focados, óbvio, mas não pode ser a única coisa que a gente pode focar. As potencialidades, elas são tão importantes quanto as questões a serem trabalhadas, porque é ali que vamos trabalhar. Por exemplo, né? É o gancho, né? Exato. E às vezes a gente tem que retomar isso na pode consulta com os pais, assim, né, Gabriel? Porque às vezes é muito aquilo de estar ali reforçando o que tem feito de errado. Né? Enfim, por conta, às vezes, até do diagnóstico, assim, né? Mas, e a dificuldade dos pais de reconhecer e de olhar para o que de potencial aquela criança tem. E aí a gente tem que fazer, às vezes, esse movimento, né, para os pais também conseguirem olhar para isso, né? E reconhecer isso da criança. Eu não sei vocês, mas eu, né, do que eu acompanho de fora e dos pais que eu acompanho, e o que me parece muitas vezes o diagnóstico. É ele que vai decidir qual medicamento meu filho vai tomar. Muitas vezes os pais não estão pensando na reabilitação, eles estão pensando no medicamento, né, que me reflete, assim, realmente aquela saída, aquela, né,
De onde é que vem esse medicamento também? Por quê? Essa saída do medicamento, em vez de pensar como auxiliar o filho, né, nas potencialidades. E me parece que falta isso na sociedade em si. Eu tenho uma possível resposta para isso. Uma, né? Não que seja a mais certa, mas é uma que é muito no consultório. E eu acredito que seja a maior incidência. É o desconhecimento. A indústria medicamentosa hoje, ela é super conhecida, é uma das que mais faturam no mundo, né? Há pouco tempo se tinha vários e vários comerciais. Então, é uma coisa que está muito em voga, né? Você tem farmácia em qualquer esquina, né? Você abre uma, já tem outra, daqui a pouco tem 3 farmácias numa quadra. E cabe a nós, profissionais, estudiosos, conhecedores disso, mostrar esses outros caminhos possíveis. De mostrar para a família, sim, a medicação pode ser uma, né? Vai no neuropediatra, ele vai te dar o encaminhamento necessário, mas tem outras alternativas, né? E tem outras alternativas que vão trabalhar essa estimulação, vão trabalhar esses pontos a serem, né, necessários a serem trabalhados. Mas muitas vezes a família chega porque acha que é o único recurso que pode fazer. Então, cabe a nós não cairmos nessa armadilha de achar, né, de só concordar com a família. Olha, leva lá, toma a medicação. Então a gente está sendo conivente, nós não estamos fazendo o nosso trabalho. Infelizmente, várias pessoas acabam fazendo isso por seus motivos, né, que não cabe aqui. Então é importante a gente ter esse cuidado, né, de saber como instruir a família, né, saber dar esse direcionamento para essa família que às vezes está desesperada, às vezes está em negação. Também tem que entender essa outra parte. Às vezes a medicação pode ser até uma saída. Então, olha, quero resolver o problema o mais rápido possível. Olha, pode ser uma alternativa. Tem essas outras. Né? Vamos pensar todas e vamos ver qual que encaixa nesse momento. Posso falar? E sim, né, Gabriel? Acho que é muito importante essa questão de buscar uma ajuda profissional qualificada. Né, e não ir lá pro tio Google. ChatGPT também. Perfeito, perfeito. Eu ia falar isso. E colocar lá, né, pesquisar lá e ler qual é os sintomas lá. Então, meu filho tem TDAH, né? Porque ele apresenta taus e taus sintomas, né? E não é bem assim, né? Tudo que a gente já conversou anteriormente, assim, né? Eu acho que a família ter um conhecimento dos marcos do desenvolvimento infantil é muito importante, né? E se não consegue isso, né, por conta própria, de ir até um profissional para poder, né, ter esse diálogo, essa conversa, né? Porque, como a gente sempre fala, né, Gabriel, existe o tempo de cada criança, mas existe o tempo de todas, né? Uhum. Então, isso também é um sinal que a gente precisa ficar atento, assim, né? Com essas questões de desenvolvimento. Só para não perder. Né, eu falei da inteligência artificial aqui, né? E quando tu tava falando, eu tava colocando, eu coloquei só sintomas de TDAH. Apareceram alguns, tá? E aí a última frase da inteligência artificial diz bem assim, ó, lembrando que o TDAH é um transtorno neuropsiquiátrico e o diagnóstico deve ser feito por um profissional de saúde qualificado, né, como um psiquiatra ou psicólogo. Claro que a inteligência artificial tem algumas coisas que são errôneas, né, gente? Não que o psiquiatra não pode fazer, mas mais recomendado que seja um neuropediatra, né, em casos de crianças, com base em uma avaliação completa. Então, não é numa consulta com o neuro já ter o diagnóstico. E não é na resposta que tem aqui só, né? Tu pode pensar, opa, parei, quais que são os sintomas? Meu filho tem ou não tem? Para uma consulta tá aqui, tá aberto, se pode fazer, mas não trazer isso como uma, né, como já o diagnóstico e o carimbo da testa da criança. De interromper. Claro, não, imagina, isso aí, a gente vai conversando. Então, só pra gente ir dando os contornos, né? Uma avaliação bem feita, ela não é feita numa consulta, precisa de muitos processos, né? A família precisa sair segura do retorno daquela avaliação. A criança precisa ser acompanhada por diversos profissionais que conversem entre si, isso é super importante, né? E a família, a escola, né, ter o entendimento de que não é só a medicação. Medicação é importante, né? Quem vai avaliar isso é um profissional, um neuropediatra, né? Que avalie como que ele vai poder intervir.
Mas não é a única coisa, vai precisar trabalhar o funcionamento, que é o que vocês estão falando. Como que essa criança funciona? Como é que eu posso ter um manejo melhor com esse aluno, com o meu filho, né? Isso é muito importante. E daí o diagnóstico, a importância do diagnóstico bem feito, bem avaliado, né? E de saber, bom, o que é, o que não é e por onde então podemos caminhar, né? Tem outras perguntas aqui que eu gostaria de ir trazendo para a gente discorrer também. Porque parece que as pessoas... Peraí, um pouquinho mais para baixo. Aí. Porque um aumento nos diagnósticos de TDAH e autismo? Na real, a gente não tem nenhum dado empírico que aumentou. Não que eu saiba, né? Se o pessoal souber, né, e quiser colocar aqui nos comentários, né? Mas não que eu, pelo menos na gravação desse vídeo, não tenho conhecimento. Porém, tem uma observação natural, né? Em escolas, nós transitamos toda semana em escolas, conversando, né? Que é visível que aumentou. Não temos o dado de quanto que aumentou, né? E se de fato aumentou, mas tem uma certa propensão. Saiu esse ano, né, em 2023, um dado que eu não me lembro o instituto, tá, de pesquisa, agora me falhou aqui, que uma a cada 36 crianças são autistas. Nós não sabemos se aumentou ou diminuiu ou se permanece a mesma coisa do que há 10 anos, porque é a primeira pesquisa a nível nacional. Daqui a 5, 10 anos, quando sair esse próximo censo, nós vamos poder dizer se aumentou ou não com esses dados. O que de fato aumentou, e isso a gente sabe que aumentou, são os instrumentos de rastreio. Estudos, artigos, né, dissertações, teses, testagens, um olhar para isso. Quando eu entrei na faculdade em 2012, eu fui ouvir falar sobre autismo em 2014, 2015, eu já estava no meio do final da faculdade mesmo assim. Não foi nem dentro do curso. Foi em cursos que eu fiz fora da faculdade, que foi quando começaram a falar sobre isso. Então, claro que se discutem há um pouco mais de tempo, né? Mas se é muito recente. E conversando com os professores, se tem muito subdiagnóstico ainda. É o entendimento não de uma escola, de praticamente todas, né? Que os professores, embora eles não possam diagnosticar, vários deles têm conhecimento sobre isso. Olha, pode ser que tenha, pode ser que tenha. Nós estamos encaminhando para a família para fazer avaliação, estamos falando da importância de fazer, algumas famílias sim querem, outras não têm condições, mas o aumento hoje de diagnósticos, ele se dá muito possivelmente pelo número de rastreios que nós temos, capacidade de rastrear, e também, né, período 2020-2021 extremamente complicado e que isso vai refletir na infância. Reflexos esses que nós recém mesmo, final de 2023, estamos começando a ver esse ano, recém com efetivamente a volta, né, de uma vez final do meio do ano passado, esse ano uma volta de uma rotina mais perto, né, da normalidade. Só que isso vai ter um impacto na infância que nós hoje podemos pensar e divagar sobre isso, mas o que realmente pode ter influenciado a gente vai saber daqui a um tempo. Então, tem todas essas, né, não sei se eu esqueci de algum outro tópico, né, podem complementar, mas me parecem basicamente esses. Né? A gente já consegue começar a identificar hoje que estamos, de maneira geral, né, adultos também, mais desatentos. Não porque tem pessoas com mais déficit de atenção e hiperatividade, não é isso, mas que os estímulos que nós temos hoje, celular, né, rede social, a gente está tendo uma adaptação a essa agilidade
do celular, então a gente tá mais desatento e tá com um pouco menos de paciência. Tempo interno das pessoas está um pouco diferente, né? Então, só para complementar, não se trata de diagnóstico em si, mas de mudança no funcionamento. E o que é legal da gente pontuar? Ao que entra dentro do diagnóstico, né? Se fez toda uma análise, como a gente está pontuando, se fechou o critério diagnóstico, sim, temos aqui um transtorno. Mas fora isso, há muitas pessoas com alguns sinais, um funcionamento que não fechou o diagnóstico, mas é um funcionamento que ele circunda ali, né? Então, isso precisa ser bem pontuado, como que isso vem evoluindo. Muitas vezes, né, quando a gente vai fazer a avaliação, acaba que a criança fica num, entre aspas, limbo de 6 critérios de TDAH. Preenche 4 de uma maneira muito incisiva na vida, mas os outros 5 não. Então, se vai pensar no funcionamento, e aí, de novo, voltando, o funcionamento ele é mais tão importante quanto, né? Talvez seja mais importante que o diagnóstico. Entender o funcionamento daquela criança vai permitir não atender aí, porque poderia colocar no laudo, não atende nenhum critério. Aí esses sintomas influenciam na vida da criança. Então, né, tem que ser de 0 a 100, senão tem que ser 0 ou 100, senão não precisa ser falado, ser discutido sobre isso. E, né, gente, estamos numa mudança de uma hiperestimulação. Questão da tecnologia. E as crianças de fato estão impacientes. Porque você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, você pode jogar vários jogos ao mesmo tempo. E, por exemplo, a escola não conseguiu acompanhar. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, que não conseguiu. É um fato. Não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento. O professor está falando alguma coisa lá e o professor, está errado, isso aqui mudou, ó. Com a tela ali, né? E a questão de muita estimulação também. Uma hiperestimulação que pode muitas vezes vir junto uma fuga para situações afetivas. É muito em telas, jogos e a própria plataforma que nós estamos falando. Mas isso se isola desse mundo real e aí acaba não conseguindo nutrir relações afetivas, relações mais consolidadas, né? Que muitas coisas o digital ele não substitui a presença física no brincar, no toque, no esconde-esconde, em brincadeiras assim. O digital ele nunca vai substituir. Não tem inteligência artificial, não tem programa que vai substituir isso e de fato isso é um problema. Então tem que pensar muito para além do diagnóstico. Pode falar, Leonara. Só para complementar, eu tinha falado sobre o aumento da tecnologia também, e o que eu percebi muito bem como lidar com a frustração e com o esperar também, com essas situações por conta do que, né? Tá ali assistindo um vídeo e não gostou, começa a passar. Né? Então, a criança ela não tem que lidar mais com o tédio, por exemplo. Né? Então, essa estimulação, de forma muito grande, acaba ocasionando, às vezes, algumas situações que a gente precisa ter cuidado. Assim. É do manejo ou não? Claro. Né? Que ambiente, né? Como é que está a rotina dessa criança? Né? Que tempo ela tem ficado nas telas de celular, enfim. Até a gente brinca a questão do celular, assim. Crianças muito pequenas que já têm celular.
como se fosse o objeto transicional dela, né? E Que não é, que fica bem claro. que não pode, né? Mas acaba acontecendo. Pra mim é até assustador quando eu vejo uma criança de 2 anos próprio, né? Dela mesma. Gente, você tem idade pra estar com ele, né? Uhum. E aí a criança ela mexe, ela pega aquele dedinho pequenininho, mexe ali, controla e ela decide. E aí eu trago uma crítica, ela decide o que ela vai. Tem algumas manejos que os pais podem usar ali para tentar dar um ajuste, tem. Mas se o pai não tá do lado, ela vai assistir o que ela quiser, né? E olha, pra mim isso é grave, né? A Claro. criança ela não consegue filtrar. Hoje tem, Não tem? hoje tem aplicativos que tu pode restringir o que o filho usa, né? E também de uma pesquisa que saiu esse ano, tem 3 coisas importantes para uma criança até 10 anos de idade. No máximo, luzinha vermelha já se chegar a esse ponto. 2 horas de telas diárias, preferencialmente divididas em 2 períodos de 1 hora. Se a criança estuda de tarde, uma de manhã e uma tardinha, deu. Criança de que idade? Até 10 anos. Uhum. 10 horas de sono noturno, porque muitas coisas pode acontecer, um pico de irritabilidade, até algum atraso de neurodesenvolvimento pode ser pelo sono. Tem crianças que dormem 4, 5, 6 horas. A criança tem que dormir, né? Isso não somos a gente falando no Piscina Quarta. Tem que dormir, né? 10 horas sono diário. E esse é quase um consenso que entra, né, no movimento. E 1 hora de atividade física por dia. Então, são marcos importantes para o melhor desenvolvimento. Perfeito? Gente, eu queria ir trazendo as perguntas. Elas são um pouco longas, né? Eu acho que é um tema que mobiliza muito, tá? Então, toda semana a gente tá ali no Instagram do Fluir abrindo caixinhas, né? Trazendo qual que vai ser o tema do podcast e abrindo para caixinhas. E aí tu pode nos manda ali, ó, pode ler meu nome, eu quero que seja anônimo, tá? Porque às vezes, né, a pessoa tem receio, quer perguntar, mas não quer se expor e tá tudo certo. A ideia é a gente conversar mesmo. Então essa primeira pergunta, ela é anônima, mas ela traz um relato que eu vou ler para vocês, né? Tenho algumas questões e dúvidas sobre esse tema que é tão relevante. Me questiono como alguns profissionais da saúde / psicólogos utilizam quais critérios para um diagnóstico, sendo que o fazem em 2 sessões. Seria leviandade ou despreparo? Existem vários autores que expõem de maneira muito clara e objetiva sobre o laudo. Como falaste na primeira live, né? Como falaste na primeira live, as famílias estão em busca do guru. Porém, este desprofissional, né? Ela brincou aí com a palavra, está lesando as habilidades e competências que virão a ser desenvolvidas por essa criança, condicionando a ter um estigma. Até quando iremos conviver com essas demandas nas escolas / sociedade? E aí eu pontuo a importância do trabalho que a gente está fazendo aqui, né, que é levar a informação. Eu acho que as questões práticas para essa pergunta a gente já respondeu no início, né? Como que é feito um bom diagnóstico. E eu acredito que como que vai se combater isso, né? As pessoas compreendendo o que é um serviço de qualidade, né? As pessoas entendendo como que é esse processo, se apropriando, né? Os serviços estão aí para serem utilizados, mas é importante as pessoas entenderem o que é um serviço de qualidade. Bom, nisso tem bastante coisa para falar. Porque... Tem outras perguntas, só para pontuar. Não, mas eu quero dar uma atenção nessa, eu vou pedir uma licença para falar sobre isso, porque eu converso com muitos neuropediatras, com escolas, com trabalhos sérios, com trabalhos competentes. E é uma grande crítica, e isso são os próprios psicólogos, para psicólogos,
Uhum. São os próprios psicólogos que, por questões éticas, para não falar outras coisas, né, para já não ser cancelado, procuram esse lugar. A área de avaliação neuropsicológica chegou num lugar de muitas vezes até de descrença por trabalhos que faltam questões éticas e conhecimento. Conhecimento a gente se adquire, ética talvez não. Fique bem claro essa diferença. Mas fomos apresentados. Né? Sim. Vamos pontuar que na faculdade nós Tem somos o código da apresentados, não E dá o- pra dizer que não conhece. E o laudo tem modelos no site do Conselho Federal de Psicologia, tem regulamentação que ele tem que ser feito daquela forma. Né? Tu pode colocar e dispor várias coisas e fazer do teu jeito. O meu é diferente de alguma colega, de algum colega, e tá tudo bem. Mas vão ter bases que eles precisam. E não existe, gente, não existe laudo intelectual, laudo atencional, laudo de memória, laudo cognitivo, laudo neuropsicológico, oriundo de uma avaliação neuropsicológica. E não existe, tá, laudo aplicado, feito, construído com apenas um teste. Perfeito. Quem faz isso é um aplicador de teste. Tá? E aí abre uma outra discussão. Então, não existe laudo, isso, e vou frisar porque isso é fundamental saber. Não existe laudo feito com apenas uma testagem. Não importa se é uma testagem padrão ouro, não importa se é uma testagem super completa, não interessa. Você tem que ter uma bateria de testes, você tem que ter análise quantitativa e qualitativa desses testes, você precisa ir na escola ou ligar para a escola, né, ter esse contato com a escola, ter essa conversa com os pais, ver a criança brincando, brincar junto com a criança. Dá muito trabalho, então não faz. Vai fazer outra coisa. Pronto. Mas se é para fazer, tem que ser feito isso porque nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com pessoas que estão em sofrimento e que procuram. Né? No episódio anterior a gente falava que os casais procuram a terapia de casal como último recurso. Várias famílias procuram uma avaliação, seja com psicólogo, seja com neuropediatra, seja com psicopedagogos, com profissionais como último recurso. E aí você vai estar fazendo de uma maneira assim leviana. Né? E a minha crítica aqui não são para os profissionais que fazem a avaliação do jeito que tem que ser feito. Para esses eu bato palma e digo, estamos no caminho certo. Agora, para os profissionais que por seus diversos motivos deixam de fazer, e dessa forma não só fazem um trabalho mal feito, mas como brincam, e não no sentido legal do brincar, com a vida de uma criança, com a vida de uma família que está procurando essa resposta. Então, assim, muito, muito sério, gente. Isso é muito, 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 muito. E espero que essa minha fala, né, alcance alguns profissionais assim e que consigam rever a sua prática, porque nós estamos lidando com vidas, em primeiro lugar. Não é o TEA, não é o TDAH, não é a família típica. Antes disso tudo tem um sujeito. Tem uma criança. família, tem uma criança, tem um sujeito, tem uma mãe, um pai em sofrimento. E o dia que nós deixarmos isso de lado, me desculpa, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa porque cansou de fazer, cansou de trabalhar nesse segmento, então vai fazer outra coisa pro teu bem e pro bem dos teus pacientes. Perfeito. Ótimo. Não tenho nem o que colocar. Ótimo. Traduziu a fala de todo mundo aqui. Vamos para a próxima pergunta, então. Pergunta da Ana Luísa. Um beijo. Ana, obrigada pela tua pergunta. Ela mandou o seguinte: como profissional da área da educação, já presenciei muitas situações em que se faz necessário fazer uma fala com a família de alunos, assinalando algumas situações e comportamentos que indicam que alguma coisa no desenvolvimento infantil não está bem. Algumas famílias entendem, afirmam que também já observaram e procuram atendimento. Outras concordam com a escola na hora da conversa. E quando retornam no outro dia, o discurso familiar é totalmente oposto. Outras ainda negam de imediato. Como
enquanto escola, auxiliar essas famílias no momento de negação? Acho que eu, né, um pouquinho tendo de família, experiências que a gente está tendo com palestras. Eu acho que a chave, né, principal vem nisso. A negação em si, o indivíduo é muito difícil para a escola, né? Gente, a gente está falando de educadores, né? A ideia deles é outra, mas eles precisam ser rede de apoio, né? E eu acho que sempre vem isso, a palestra, levar conhecimento para esses pais. Eles talvez a negação ela vem disso, é de não saber, né? Não é que eles não queiram, muitas vezes, é que eles não têm o conhecimento. E aí, o que que acontece? Tá, a prof me dá uma observação dela, eu vou ou pro celular, ou eu vou para minha conhecida, para minha vizinha, né? Ou eu vou talvez num médico que eu não sei, né? Se é mais qualificado, tenho uma primeira visualização disso. Opa, não é isso. Por exemplo, o que a gente está fazendo hoje aqui? A gente está levando conhecimento, tirando a negação de muitas famílias, né? Porque é olhar também para essa família. Ela também está fragilizada. Então, apontando uma coisa, né, nessa família, na minha família, isso de certa forma também é invasivo. É difícil de aceitar que o meu filho pode ter algum transtorno, né? Ou que alguns comportamentos dele são derivados do meu casamento, né? Olha só, querer, de certa forma, os profs estão apontando que há alguma coisa de, não sei se o termo certo seria errado, mas é como as famílias veem, sabe? É como se Sim. fosse uma crítica. E é do ser humano fechar, né? Eu me protejo, né? E aí eu vejo assim que uma saída, né, bem pontual assim, dessa negação seria perfeito, acho que fazer essa ponte escola, porque o papel do professor, da professora é muito importante, porque às vezes a criança ela passa mais tempo com esse professor na escola do que em casa, com a família, né? É uma realidade que a gente tem de crianças que às vezes vão de manhã e voltam na parte da tarde para casa. Desse professor ter esse olhar também cuidadoso, né, individual para aquela criança, né, para poder daqui a um pouco sinalizar essa família, né, de que alguma coisa daqui a pouco precisa ser investigada ou precisa ser manejada de uma melhor forma. Eu acho que isso que tu falou também pode ser um papel da escola, né, de ofertar esses espaços, né, de conhecimento para as famílias, né, e de entender também o professor, a escola, faz a sua parte e tem um limite em relação a isso, né? Que às vezes, fala e a família não dá conta, faz nada para mudar aquela situação. Daí a gente chega num impasse, assim, né, Gabriel? Que a escola também, às vezes, faz o que consegue, né? O que está ao alcance. Várias escolas que a gente transita fazem o que se pode, né? Que eles têm. E aí, com as duas falas de vocês, né, trazem questões interessantes que eu quero trazer um complemento. Não se pode fazer um terrorismo com essas famílias. Seja na escola, seja os profissionais que atendem, seja a rede de apoio, seja, né, quem for. Porque se está trabalhando com uma fragilidade. E o nosso intuito enquanto profissionais é não de forma alguma, julgar essa família e dizer, olha, tu está fazendo errado. Porque senão a gente vai entrar num senso comum, né? Então, assim, a gente trazer, olha, isso de fato precisa melhorar, mas tem isso também que é legal que vocês estão fazendo isso. Coisa que está ajudando no desenvolvimento do teu filho. E através dessas potencialidades que a gente pode trabalhar, não é fazer uma terra arrasada, não é fazer terrorismo, né? Não é fazer alguma coisa nesse sentido. Eu vi aqui, estão nos cobrando, né? E eu tenho essa missão, né, sempre ingrata de encerrar. Eu acho que a gente pode colocar tranquilamente esse episódio como parte 1, né? Vão ter outras, porque nós não fomos nem na metade da interatividade, que as perguntas que ficaram, pelo que eu vi, já dá um episódio. Só as perguntas, se a gente for só responder. E aí aproveitamos, então, a gente pode, né, ali na frente lançar algum outro modelo de podcast respondendo as perguntas. Podem deixar as perguntas aqui no
nos comentários, né, gente, antes de passar a palavra final, deixar as perguntas que a gente pode fazer numa parte 2, né, com o que nós suscitamos com vocês. Tá? Acho que seria interessante a gente fazer esse outro modelo também. E aí, antes de passar a palavra final, agradecer aos nossos apoiadores que acreditam, né, diariamente no nosso projeto, na nossa ideia de trazer cada vez mais conhecimentos ao Quinta da Aurora. Mercado super bacana, né? A gente espera que vocês estejam, né, com o fonezinho escutando aí no Quinta, né, esse podcast, tomando o café da Larissa ali, que é maravilhoso, com pão de queijo, com várias coisas que tem ali. A agência Dom Pássaro, do Gabriel, sempre nosso parceiro, fazendo as edições de vídeos, nos trazendo ideias de conteúdos, fazendo uma contribuição gigantesca nas nossas redes sociais. Então, muito obrigado ao Fluir, a nossa querida casa aqui, que, né, nos apoiam, que nós temos um ambiente de trabalho fabuloso para trabalhar, de conversas de corredor, de trocas, de estar, para vocês não sabem, aqui nós estamos gravando num feriado e tá caindo o mundo, chovendo, né? Inclusive tem uma goteira aqui, não sei se vocês viram, mas, né, quem sabe faz ao vivo. Mas esse grupo que nós temos tem todos os profissionais que trabalham no Fluir também aqui na descrição, né, do vídeo. Gente, muito obrigado, né? Eu não vou me alongar mais porque eu também meio que monopolizei esse episódio. Quero agradecer a todo mundo, agradecer a vocês, né, nessa empreitada aí diária de trabalho, de construção, e vamos para o encerramento. Quero fazer só uma última colocação, né, sobre essa pergunta. Eu sempre vejo a escola muito sobrecarregada, né? A escola é o lugar que abarca, né, abraça essa criança e vem, como a Carol apontou, muitas questões da família. Então, uma resposta que eu daria a essa pergunta é: tentem trabalhar em rede, né? Que está dentro do que as meninas falaram. Tragam esse conhecimento para a escola, convida o psicólogo para ir lá falar, né? Pega a lei, né, da inclusão, por exemplo, e traz numa reunião de pais, mas tentem trabalhar em rede, né? Conselho tutelar, as equipes de CRAS, né, de assistência, o agente comunitário. É importante ter essa circulação dentro da escola, porque vai poder abordar essa família de diferentes maneiras, vai poder orientar essa família de diferentes maneiras, vai poder ir criando um vínculo, criando uma abertura. Isso eu acho que é importante, a escola não ficar sempre tão sobrecarregada. Da minha parte, agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos num próximo episódio, então. Para as famílias, para quem está aqui nos assistindo, e não tenha receio de buscar informações, assim, e de buscar conhecimento com pessoas qualificadas. Isso vai fazer toda a diferença, né, na vida das crianças, assim, né, e que não vai refletir todas essas coisas que a gente conversou aqui, que um diagnóstico equivocado pode, né, fazer na vida daquela criança. Então, não tenha receio disso. Agradecer por mais uma troca aqui que foi riquíssima, com certeza. Quero deixar, acho que uma orientação também, né, a gente não conseguiu falar dos pais, né, dessa família. Importante, assim, pais reconhecer que realmente é difícil receber o diagnóstico e que eles precisam se fortalecer, se cuidar, né? A gente falou da criança, focou bastante, era o nosso trazendo essa orientação, fortaleçam. Também, então, procurem cuidado, né? Você vai procurar cuidado para a criança, procura também para os pais, é importante. É isso, muito obrigada. Então tá, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Renan, por mais essa jornada, né, de gravações. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscrevam. Esqueço. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau.